O título da mensagem dessa manhã é Os frutos da justificação. Os frutos da justificação. Romanos capítulo 5, versos de 1 a 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Até aqui. Meus irmãos, no evangelicalismo dos nossos dias, há uma compreensão equivocada do que vem a ser doutrina. Muitas das vezes nós fazemos um bicho-papão em relação a isso, né? Escuta a palavra doutrina, já fica com medo. E geralmente, quando nós pensamos em doutrina, nós pensamos em algo chato, em algo que é maçante, em algo que é cansativo, em algo que muitas das vezes não diz respeito à nossa vida prática. Parece muitas das vezes que o que estamos estudando é apenas algo para encher a nossa cabeça de um conhecimento vazio. E esse conhecimento que é vazio por nós não acreditarmos que transforma a nossa vida prática, parece que vai nos martirizando muitas das vezes. Nós precisamos abandonar a ideia de que a ética cristã ou o comportamento cristão, ele é estabelecido num vazio, num vácuo. É preciso, em primeiro lugar, nós termos a mente transformada pelas verdades do Evangelho, para que, então, com essas verdades em nossa mente, essas verdades em nosso coração, nós possamos aplicar a ética, e não o contrário. Os ensinos bíblicos, as verdades contidas nas Escrituras vêm primeiro. Precisamos ter a nossa mente transformada para que nós possamos ter as nossas ações, o nosso comportamento transformado. Paulo, por exemplo, na carta aos Efésios, ele faz isso em Colossenses, mas eu quero falar um pouquinho da carta aos Efésios nesse exemplo, porque nos 3 primeiros capítulos ele desenvolve uma argumentação que é baseada na obra perfeita de Cristo. E ali nós podemos verificar várias doutrinas, vários ensinamentos que são caríssimos para a fé cristã. E nesses 3 primeiros capítulos, ali nós não vemos nenhum verbo no imperativo. Todos os verbos estão no indicativo, que demonstra que ele está estabelecendo ensinos. E a partir do capítulo 4, ou seja, os 3 últimos capítulos, Paulo vai aplicar o quê? A ética, o comportamento com base naquilo que ele desenvolveu anteriormente. Né? Então, todos os verbos estão no indicativo, ou seja, são ordenanças, são mandamentos. Isso nos mostra, meus irmãos, que a doutrina é importante, não só para nos inflar de um mero conhecimento, mas para que nossas ações, nossos pensamentos, nossos comportamentos estejam enraizados na Escritura. Ou seja, quanto melhor nós compreendermos as verdades contidas na Escritura, melhor nós vamos viver. A Epístola aos Romanos é o que alguns dizem que é o tratado mais completo e coerente do Evangelho que se encontra no Novo Testamento. Alguns estudiosos chegam a dizer que se não tivéssemos a Bíblia de forma palpável, não é, com todos os livros, mas que se permanecesse apenas a carta de Paulo aos Romanos seria o suficiente para a gente compreender o Evangelho. Porque nessa carta, Paulo vai expor todo o conselho de Deus, o pecado e a perdição do homem, a morte de Cristo para salvá-lo, a fé em Cristo como único requisito para ser aceito por Deus, a obra do Espírito Santo para o crescimento em santidade, o lugar de Israel no propósito de Deus e as implicações éticas do Evangelho, sobretudo a partir do capítulo 12. E dentro dessa carta aos Romanos, os capítulos 5 a 8, eles formam um grande bloco. E em resumo, esses 4 capítulos, de 5 a 8, eles descrevem os grandes privilégios dos crentes que são justificados.
E em cada verso final, se você olhar na sua Bíblia, sempre vem a frase, por meio de ou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso nos mostra, meus irmãos, que nós somos única e exclusivamente justificados por Cristo Jesus. Isso posto, à luz do texto em que nós lemos, eu quero pensar com os irmãos sobre uma doutrina que é caríssima para o cristianismo, muito importante, que é a doutrina da justificação. E como essa doutrina tem frutos que abarcam não apenas o nosso espírito, mas também a nossa vida cotidiana. O verso 1 nos diz, portanto, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E em primeiro lugar aqui eu gostaria de definir justificação. A justificação ela vem do verbo que ela significa essencialmente um termo forense, que denota basicamente uma sentença de absolvição. É o pronunciamento de que, ao que concerne a lei, o réu ele não é culpado, mas ele é inocente, ele é absolvido. Mas imagine comigo agora uma seguinte cena de alguém que não é ainda justificado, do homem que não é justificado. Uma ilustração. Um criminoso acusado se coloca diante de um justo juiz imparcial. Não é esse que a gente conhece hoje, não. Né? Um juiz imparcial. Para receber uma justa sentença. Os procedimentos legais começam e um oficial do tribunal recitando as leis do reino. E aquele réu ali vai escutando e o criminoso começa a perceber que o que está sendo falado, as leis que estão sendo pronunciadas, ele não tem como escapar. Ele está fadado à condenação em cada uma das leis daquele livro. Cada uma das leis daquele livro. Qualquer que seja a acusação, certamente aquele homem, aquele réu é culpado dela. E quando o justo juiz ele vira para o réu e pergunta como ele se reconhece, ele fica em silêncio. Ele fica incapaz de pronunciar qualquer palavra. Ele já se reconhece como alguém culpado e não consegue dizer nada em sua defesa. Nós temos, meus irmãos, e muitas das vezes queremos colocar Deus no banco dos réus, né? Mas quem está no banco dos réus é a própria humanidade. Todos, meus irmãos, religiosos, não religiosos, judeus, gentios, crentes, ateus, todos terão de comparecer ante o tribunal de Cristo Jesus. E o padrão que será estabelecido ali, o parâmetro de justiça ali, não é o nosso parâmetro. Não é o parâmetro humano, mas o padrão de justiça é a lei perfeita de Deus. Por isso que quando a lei é perfeita, todo mandamento é uma acusação. A lei serve para nos mostrar que nós não conseguimos cumpri-la, e que nós precisamos de algo muito maior para sair dessa, né? Para sermos salvos. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, os versos 19 e 20, nos diz que, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão embaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Ela nos mostra que nós não conseguimos cumprir. E nós precisamos de um Salvador muito maior. Perceba que isso aqui não é um julgamento que a gente é inocente até que se prove o contrário, né? Aqui nós estamos culpados, meus irmãos. Nós já fomos provados culpados e temos que permanecer culpados até que nós sejamos declarados justos. Spurgeon ele vai dizer que a justificação é um ato livre da graça de Deus, onde ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de seus olhos, somente pela justiça de Cristo imputada a nós e recebida somente pela fé. Perceba que a justificação ela significa muito mais do que inocentar alguém. Eu gosto de dizer que ela tem dois braços. Em primeiro lugar, ela inocenta sim, ela torna aquela pessoa justa. Mas em segundo lugar, o próprio Deus ele declara positivamente que esse pecador, que esse réu, ele é justo, tal qual o seu próprio filho. A justificação é a declaração legal de Deus
que, tendo como base a vida perfeita e morte sacrificial de Jesus, é recebido pela fé. Não é? Quando nós recebemos isso pela fé, o pecador é tão justo quanto o seu próprio Filho amado. Eu quero pensar com os irmãos sobre o fruto da justificação na vida do cristão. Eu quero que vocês imaginem duas linhas. Eu quero traçar duas linhas aqui. A primeira, os frutos da justificação numa linha vertical, como os frutos da justificação no nosso relacionamento com Deus. E quero traçar uma segunda linha, nos frutos da justificação na linha horizontal, ou seja, como que nós nos comportamos diante da vida, né? Diante do mundo. E nós veremos que a justificação ela faz toda a diferença, não só para o lugar para onde nós estamos indo, porque nós ansiamos pela eternidade, pelo céu, mas também como nós agimos e nos sentimos em nossos dias bons, mas também e principalmente nos dias maus. Por isso que, ao meu ver, falar sobre justificação numa série sobre esperança em tempos de aflições é mais do que oportuno, é essencial. Nós precisamos ver os frutos da justificação na vida do crente. E os 2 primeiros versos, e aqui inicia os frutos da justificação nessa linha vertical, nos dizem: portanto, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E é importante aqui, meus irmãos, nós ressaltarmos que uma coisa que o mundo almeja e o mundo deseja é paz. Eu vi recentemente uma entrevista de uma celebridade, e ela falava que, foi perguntado para ela, o que é que você espera de você daqui a 10 anos? E ela falou, eu quero estar tranquilo, eu quero estar em paz. Então, paz é uma coisa que todo mundo quer. O mundo anseia por paz. Não importa se alguém é um cristão ou se a pessoa não é cristão, mas o que a gente mais quer nessa vida é ter paz. Mas aqui o que nós estamos vendo no nosso texto que não é uma paz de Deus. Não é uma paz como o mundo acha que é a paz, uma paz subjetiva, não é? Que é a ausência de guerras, a ausência de conflitos, mas aqui uma paz objetiva. A paz com Deus, meus irmãos, significa que encerram as hostilidades entre Deus e nós. E ela ocorre independentemente de qualquer aspecto terreno, independente do que a gente está vivendo. Essa paz com Deus. A paz com Deus significa que até a salvação há uma guerra sendo travada entre Deus e nós. Entretanto, meus irmãos, nós precisamos compreender que essa hostilidade não diz respeito meramente a uma hostilidade nossa para com Deus. Como se nós e Deus fôssemos, para usar uma ilustração, como se fossem 2 meninos mimados, disputando um brinquedo. E em certo momento um fica chateado, dá as costas para o outro. E daqui a pouco ele quer estar de bem de novo com o amigo, né? Porque quer continuar brincando. Não é uma hostilidade nossa para com Deus. Mas, sobretudo, meus irmãos, é uma ira de Deus para com o homem. O próprio apóstolo Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 1, o verso 18. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e a injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua justiça. Ou seja, a ira de Deus não é como a nossa ira. Não é uma ira meramente vingativa. Ela é uma ira legal. Ou seja, existe uma sentença contra nós que não pode ser descartada como se não fosse nada. A dívida ela não vai desaparecer por força da nossa vontade. Se fosse meramente uma ira nossa para com Deus, uma hostilidade nossa para com Deus, nós poderíamos virarmos as costas em direção a Deus agora, né? Porque, não, eu quero estar de bem agora com Deus. Eu quero estar de bem agora com Deus. Mas não é assim. É uma ira de Deus para com o homem. Deus está em inimizade com o homem porque o homem rebelou-se para com ele. Nós precisamos, meus irmãos, que se torne verdade o verso desse mesmo capítulo 5, lá o verso 10. Fomos reconciliados com Deus. A paz com Deus, meus irmãos, não é algo que a gente conquista. A paz com Deus é algo que a gente recebe. E nós recebemos com base na justificação, através da vida perfeita e da morte sacrificial de Jesus. Ou seja, justificação não é anistia. Justificação não é anistia que Deus falou, tudo bem, está perdoado. Alguém precisou pagar.
O primeiro fruto da justificação que nós vemos no nosso texto é a paz com Deus. Mas para que tenhamos essa paz com Deus, alguém precisou pagar. Alguém pagou para que pudéssemos herdar as benesses da paz com Deus e foi o próprio Deus. É o próprio Deus que envia o seu Filho para vir ao mundo, para sofrer. E quando nós pensamos e comemoraremos o Natal, o mês do Advento, muitas das vezes nós entendemos que a humilhação de Cristo começa no seu sofrimento, nas cusparadas que ele recebe, nos chicotes que batem nele, enfim, na própria cruz. Mas a humilhação de Cristo, meus irmãos, começa quando ele pisa nessa terra. Deus encarnar, nessa terra cheia de pecado. E já não basta nascer no hospital aqui na Zona Sul, nasceu numa manjedoura. Parece que vai só descendo, né? A humilhação de Deus, o sofrimento, tudo que ele sofre em sua vida, fome, sede, os açoites. Ele foi até as últimas consequências morrendo. Mas esse sacrifício dele na morte tem seu ápice, o seu ministério, que é a cruz. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi aceito por Deus. Porque ao terceiro dia, Deus o ressuscita dos mortos. E essa é a certidão de nascimento da igreja. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender o primeiro fruto da justificação, paz com Deus. Se temos hoje essa paz com Deus, e não fomos nós que pagamos, alguém pagou. E foi o próprio Filho de Deus. O segundo fruto da justificação é o acesso a Deus. O texto vai nos dizer: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem, ou seja, ele é o mediador, para que nós obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. O termo aqui, meus irmãos, tem um sentido justamente de aproximar, de apresentar. Ou seja, nós só podemos nos relacionar com alguém que é muito importante se alguém nos apresentar para essa pessoa. Eu descobri recentemente que existe uma profissão em que o cidadão só trabalha apresentando uma celebridade para outra celebridade. Fiquei pasmo com isso. Não é que a gente chega nesse ponto. Mas para que nós possamos nos relacionar com Deus, é preciso que nós tenhamos acesso. E esse acesso à graça significa que nos é concedida uma posição favorável a partir da qual nós desenvolvemos um relacionamento pessoal com Deus. Isso envolve um estado de graça no qual fomos introduzidos e no qual nós estamos firmes. O acesso à graça não é algo pontual que nós temos a Deus, mas nós temos um acesso para quê? Para que tenhamos um relacionamento com Ele. Isso é muito interessante porque a história conta isso. Nós vemos que no catolicismo romano medieval, a graça passou a ser vista como uma coisa. Os católicos, eles rezavam Ave Maria, cheia de graça, como se Maria fosse uma garrafa e a graça fosse um leite dentro dessa garrafa. Eles compreendiam a graça como uma coisa. E veja, essa crença, esse efeito colateral que houve aí, pode ser visto no debate entre o cardeal Sadoleto e o reformador João Calvino em 1539. Isso é muito importante para a gente compreender. Porque um dos argumentos de Sadoleto contra a mensagem da reforma era que, se for pregado que Deus salva pessoas somente por sua graça, elas não receberão qualquer razão para desejar a santidade. Afinal, se a minha santidade não contribui para a minha salvação, por que eu devo me incomodar? Esse indivíduo pode falar assim: eu já tenho a graça, já estou tranquilo, pode deixar, vou ver a minha maneira. Mas Calvino falou assim: Sadoleto, você não entendeu nada. Você não entendeu a graça da salvação. A salvação não significa receber uma coisa chamada graça. Antes, essa graça é o que nos permite conhecer, amar e desejar agradar o Deus que é infinitamente santo. O ponto aqui, meus irmãos, é que esse acesso que nós obtivemos como fruto da justificação é o que nos habilita a viver em relacionamento com Deus. Não foi o próprio Jesus que disse, em João 17? E a vida eterna é essa, o quê? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É Cristo que nos apresenta a Deus. Senhor, está comigo. Está comigo.
É o que nos permite entrar na presença de Deus, Ele mesmo em pessoa, é o nosso acesso para estarmos firmes na graça de Deus, tendo acesso a Deus por essa mesma graça. E esse acesso com Deus, repito e reitero aqui, não é um acesso meramente pontual, mas é um acesso que nos permite criar um relacionamento com Deus, e esse, meus irmãos, é um privilégio para nós. Quantos irmãos, não sei se você já teve a oportunidade de ouvir isso, eu acho que o céu vai ser muito chato, né? Tudo branco, aquela aurinha lá, uma asinha ficar tocando ar para a eternidade. Parece que essa pessoa não entendeu nada. Passaremos a eternidade nos relacionando com Deus. Se nós já tivermos essa experiência aqui, meus irmãos, se tivermos essa experiência de 2 gotinhas desse relacionamento com Deus, nós vamos querer beber desse balde durante toda a eternidade. Acesso à graça, para que estejamos firmes, para que tenhamos um relacionamento com Deus. E o terceiro fruto da justificação, nessa linha vertical, é a esperança da glória de Deus. É bem verdade que esperança hoje em dia carrega um certo desprestígio, né? Porque esperar para nós significa desejar algo sem a certeza se a gente vai receber ou não aquilo. Por exemplo, quando nós adquirimos alguma coisa pela internet, quando nós estamos para receber algo via correio, tudo pode acontecer, né, meus irmãos? Os irmãos sabem. Tudo pode acontecer. A gente espera sem ter a certeza se a gente vai receber. Eu trabalhei lá em Mossoró e eu dava muita risada com um amigo meu que ele era tão ávido para comprar as coisas pela internet e ele comprava tudo pela internet. O enxoval da criança dele mandou trazer lá da China. Tudo de lá, tudo de lá. E se eu comprava uma coisa pela internet, ele queria abrir o meu só para ter o prazer de desembrulhar, de tirar. Mas eu ria muito com ele porque quando ele pedia alguma coisa pela internet e quando ele entrava lá no rastreamento, era assim, produto extraviado. O carteiro foi roubado. Acontece. Ou seja, ele ficava naquela esperança e que muitas das vezes não dava certo. Mas nós precisamos entender que o termo original aqui dessa palavra esperança indica uma convicção. A esperança cristã, e todas as vezes que a palavra esperança aparece na Escritura, ela não aparece como uma inspiração barata. Ela aparece como uma certeza. Você pode ter uma certeza, vai acontecer. Vai acontecer. Nós esperamos pela glória de Deus com a certeza de que haveremos de contemplá-la. Mas o texto nos diz que nós desejamos, ansiamos, esperamos a glória de Deus. Mas o que seria essa glória? No Antigo Testamento, a palavra glória ela tem uma relação com peso. Em 1 Samuel, capítulo 4, o verso 18, por exemplo, o texto lá fala assim: caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhe o pescoço e morreu, porque já era um homem velho e pesado. Glória tem relação com peso. A glória de algo é a sua massa. A glória de algo é o seu volume. A glória de algo é a sua dignidade. É o que ela significa, é ela mesma em si. Talvez a glória de Eli fosse o quê? Seu estômago. O texto nos diz que ele era um homem um pouco gordinho, né? Um pouco acima do peso. A glória de outra pessoa pode ser seu intelecto. A glória de outra pessoa pode ser seu emprego. A glória de outra pessoa pode ser o seu visual, seus títulos ou dinheiro. Se é isso que ela mais valoriza, é isso que ela é. A lição, meus irmãos, é termos uma glória que nos faça companhia após a morte. Como nós vimos aqui hoje na Escola Bíblica Dominical, o irmão Paulo citou o exemplo do Alexandre o Grande, que pediu para, no seu velório, né, que ele estivesse com a mão para o lado de fora, para que todos pudessem ver que ele estava partindo sem carregar nada. Ele falou que no caixão não tem gaveta. A gente não carrega nada, meu irmão. Então, nós precisamos ter uma glória que nos faça companhia após a morte. A esperança da glória de Deus significa o céu. Porque no céu, Deus mesmo será revelado plenamente. Então, a glória de Deus na linguagem bíblica é a manifestação do próprio Deus. Lá em 1 João, capítulo 3, o verso 2, nos diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ou seja, veremos a glória de Deus no céu, e até nós participaremos dela, pois seremos semelhantes ao próprio Cristo. A glória de Deus é o próprio Deus em si. E à luz disso, e a fim de equiparmos e corrigir a nossa compreensão e ainda ampliar a nossa compreensão sobre esse termo glória, eu cito o Dr. Michael Reeves, quando ele diz que, ouça bem, glorificar a Deus não pode ser inflá-lo. Glorificar a Deus não pode ser melhorá-lo. Glorificar a Deus não pode ser ampliá-lo. Isto, com certeza, é impossível para o Deus que já é super sobejante e transbordante de vida. Pelo contrário, quando damos glória a Deus, apenas lhe atribuímos o que já é dele, declarando como realmente ele é. Como diz o salmista, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. A glória de Deus é o próprio Deus, meus irmãos, e o glorificar a Deus é o privilégio que nós temos de reconhecer essa verdade. E temos a esperança da glória de Deus, de vermos o Senhor face a face, de contemplarmos eternamente a glória dele e até participarmos dessa glória. Portanto, a esperança é a nossa confiança, a nossa segura expectativa, e é tão segura que nós já podemos hoje nos regozijar nela. Dito isso, meus irmãos, é importante agora notarmos que esses 3 frutos que nós vimos até aqui, da justificação na linha vertical, eles formam os 3 tempos verbais da nossa salvação. Qual foi o primeiro fruto? Paz com Deus, acesso a Deus e esperança da glória de Deus. No passado, em Cristo fomos libertos, ou seja, nosso antigo registro de rebeldia e pecado é descartado e temos paz com Deus. No presente, somos libertos no presente para desfrutar de um relacionamento pessoal com Deus hoje. E um dia, no futuro, com toda certeza, experimentaremos a liberdade de viver na presença plena e impressionante da glória de Deus. Esses frutos, meus irmãos, são maravilhosos. E muitas das vezes é muito fácil para a gente nos regozijarmos quando tudo está indo bem, né? Mas nós precisamos reconhecer que essa terra é coberta pelo pecado e aqui inclui tanto dor quanto prazer. Nós temos as 2 coisas aqui. E quando a vida está indo bem, quando tudo é uma beleza, nós conseguimos, de uma forma mais tranquila, desfrutar desses frutos. Mas quando tudo não está indo bem assim, que diferença faz para a gente ter paz, ter acesso e ter essa esperança da glória de Deus? Mas segundo o apóstolo Paulo, faz toda a diferença. O verso 3 nos diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Se já nos gloriávamos na paz, no acesso a Deus pela graça, na qual estamos firmes, e se já nos gloriamos nessa esperança que é uma convicção da glória de Deus, não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. Esses versos são muito importantes para o cristianismo, sobretudo hoje em dia. Porque aqui nós vemos algo que Jesus nunca escondeu de ninguém. Apesar de que alguns pregadores, que a gente pode chamar de massageadores de ego, eles preferem omitir essa verdade, né? Passaremos por aflições. Vire para o irmão que está do seu lado e diga: passaremos por aflições. Os irmãos nunca vão ver isso, tá? Só aqui no JB, tudo por você. Passaremos por aflições. Essa é uma mensagem, meus irmãos, completamente anti-autoajuda. Passaremos por aflições. Passaremos por tribulações. Esse tema de ter esperança em um mundo de aflição é o que todo mundo quer ouvir, esse conforto para nós, enquanto cristãos. Mas no primeiro momento nós precisamos que um incrédulo sofre, um cristão sofre. Alguém que é justificado pela fé em Cristo Jesus sofre, e alguém que nunca teve acesso a essa fé também sofre. Nesse mundo de pecado, nós passaremos por aflições, passaremos por tribulações. As aflições fazem parte da vida do ser humano.
Temos aquela frase, né? O justo viverá. Mas também tem aquela outra, que muitas são as aflições do justo. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas não somente isso. O que Paulo está dizendo é que, além de termos essas alegrias da paz, do acesso, da esperança, essas alegrias, elas permanecem alegria também na nossa dor. E aqui, meus irmãos, veremos alguns frutos que nos ajudam a viver aqui nessa terra, na vida cotidiana, no hoje. E é isso que eu quero chamar de frutos da justificação nessa segunda linha, na linha horizontal, nos versos 3 e 4, como nós já lemos. E um primeiro entendimento aqui, antes de entrarmos de fato nos frutos da justificação na linha horizontal, é lembrar que Paulo está nos contando como a tribulação ela afeta a pessoa que se compreende e que é justificada tão somente pela graça, não pelas obras. Porque é comum usarmos a tribulação como uma obra. É comum. Eu vou explicar. Pessoas que compreendem, que participam ativamente para a salvação, geralmente têm a sensação de que Deus lhe deve seu favor e aceitação porque tiveram uma vida difícil. Será que Deus não está olhando para mim, não? Estou cumprindo todo o protocolo, rapaz. Eu não falto um culto. Eu honro meus compromissos. Estou em dia com minhas leituras bíblicas. E assim, mesmo assim, as aflições vêm sobre mim. Que Deus é esse? Pessoas que não processam o próprio sofrimento pelo filtro do evangelho da graça podem se tornar pessoas orgulhosas e superiores. Pessoas que são donas de um ceticismo profundo, como se Deus devesse algo para alguém. Como se Deus devesse algo para essa mesma pessoa. Nós precisamos lembrar que Paulo está contando como a tribulação aqui afeta a pessoa que se sabe e que se reconhece justificada estritamente pela graça e não pelas obras. E quem se compreende assim, meus irmãos, Paulo afirma que a tribulação dá início a uma reação em cadeia. E o primeiro fruto da justificação nessa linha horizontal é a perseverança. O verso 3, veja na sua Bíblia, nos diz que, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ou seja, em primeiro lugar, é importante percebermos que Paulo aqui não está nos dizendo que nos regozijamos por causa das nossas tribulações, porque isso seria um masoquismo, né? Deus, ele odeia a dor, odeia os problemas da vida, o sofrimento, inclusive, como já vimos aqui, o próprio Jesus, quando se coloca diante do túmulo de Lázaro, o texto nos diz que ele se comove profundamente, mas o que ele sente de fato ali é uma raiva, porque a morte entra pelo pecado. Então, Deus não se agrada da dor, do sofrimento, da morte, do luto, como nós também, nós não devemos nos alegrar nessas coisas, ou por causa dessas coisas. O nosso ponto aqui é nos gloriarmos nas tribulações. O ponto é que nós devemos olhar, que o nosso olhar deve passar as tribulações e focar nas certezas. Eu ouvi de uma senhora recentemente que, após fazer algumas cirurgias na barriga, lá no intestino, um problema, praticamente 11, né, para mais de 11, em seu testemunho ela falou que ela não tinha coragem de pedir nada para Deus. Ela não tinha coragem de pedir a cura para Deus, porque, segundo ela, Deus já tinha feito muito na vida dela. E ela aproveita, naquele hospital, naquele leito, ela evangeliza todas as enfermeiras, ela evangelizou os médicos que foram ali atendê-la, ou seja, ela olhou através das tribulações, ela focou naquilo que é essencial. E quem é, meus irmãos, que tem esse tipo de compreensão, senão aquele que tem paz com Deus, aquele que tem acesso a Deus, que tem um relacionamento com Deus, e aquele que espera com convicção pela glória de Deus, pela nossa vida futura. Perseverança aqui tem um sentido de determinação, ou seja, a tribulação ela nos dá o foco, ela nos ajuda a focar naquilo que é importante, ela nos faz lembrar daquilo que é duradouro e afasta de nós tudo aquilo que é passageiro, tudo que é terreno, como alguém que corre uma maratona, né? E apesar das dificuldades, mas só visa uma coisa, só visa a coroa, só visa o prêmio. Nós também corremos. E diante de tantas distrações, diante de tantos sofrimentos e aflições, nós estamos mirando sempre em passos firmes a glória de Deus. Porque nós temos paz com Deus, nós temos acesso a Deus e nós nos
nós esperamos ansiosamente pela glória de Deus. E o segundo fruto da justificação, ainda na linha horizontal, é a aprovação. O texto nos diz que as aflições geram perseverança e a perseverança, a aprovação. A palavra aqui para aprovação significa uma prova de genuinidade, ou seja, é uma aprovação que vem através de testes, ou seja, algo aquilo que é testado e aprovado, é testado e verdadeiro. É a condição, por exemplo, que faltava a armadura de Davi, da qual Davi se livrou. Lá em 1 Samuel, não lhe servia porque nunca havia provado, ele nunca havia testado aquilo ali. É esse sentido. Davi, ele tinha passado, sim, ele enfrentou o urso, enfrentou o leão, mas aquela armadura, ele nunca havia colocado à prova. Ele nunca tinha testado aquilo e ele prefere não usá-la. É esse sentido. Para alguém ser aprovado, ele precisa ser testado. E essa aprovação, essa experiência, só acontece quando se vai até o fim da tribulação com perseverança, apesar de tudo. Quando nós olhamos para a nossa igreja, meus irmãos, será que não chama a atenção do irmão a maturidade de um cristão que passou por um sofrimento e saiu dele com louvor? Essa pessoa é mais madura. Essa pessoa consegue aconselhar com mais propriedade. Essa pessoa carrega consigo uma experiência que o ajuda na caminhada cristã e vai ajudar também outros cristãos. Por isso nós precisamos estar aqui juntos, em comunidade, pessoas com as mais diversas experiências, um ajudando o outro, a mutualidade, um ajudando o outro, um sustentando o outro, um edificando o outro. É assim que nós precisamos caminhar. A tribulação gera perseverança. A perseverança, quando nós passamos, fitados em Cristo Jesus, olhando sobre as tribulações, focando naquilo que é eterno, gera para nós a aprovação, a experiência, nos dá maturidade. E o terceiro fruto da justificação, nessa linha horizontal, é a própria esperança. As aflições geram perseverança, a perseverança gera aprovação e a aprovação gera a esperança. Ou seja, a maturidade de caráter nascida da experiência, que é fruto dos sofrimentos do passado, traz consigo a esperança da glória futura. Tudo isso, meus irmãos, evidencia que Deus está trabalhando em nós. Nós estamos em obras. E esse fato nos dá a confiança de que Deus não vai abandonar a tarefa enquanto Ele ainda não completar. O que Paulo fala lá aos Filipenses, capítulo 1, verso 6? E certo estou disto, que aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Deus está agora atuando em nós para transformar o nosso caráter, com certeza o final nos levará para a glória. Se estamos passando por esse processo de santificação, é porque nós temos a esperança que um dia Ele vai nos glorificar. Novamente aqui nós vemos, meus irmãos, uma íntima conexão entre o sofrimento e a glória. O fato de que nos gloriamos na esperança da glória de Deus, como também nos sofrimentos, é que ambos nos levam à esperança da glória de Deus. É por isso que nós podemos nos gloriar tanto nos sofrimentos como na própria glória de Deus. É por isso que nós podemos nos gloriar tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. E em terceiro lugar, vemos os frutos da justificação na linha vertical, na linha horizontal. E em terceiro lugar, nós vemos aqui nesse texto a segurança dos frutos da justificação. Que segurança a gente tem em relação a isso? Veja o verso 5. Vamos ler todos? E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E uma pergunta pode surgir. Como se pode saber que essa esperança de glória corresponde a uma realidade? Como nós podemos saber que essa esperança que nós tanto almejamos e que nós temos é uma realidade e não só meramente um ensino bonitinho, né? E Paulo vai responder, porque a esperança não causa decepção. Mas como a gente sabe que a esperança não causa decepção? A esperança cristã nunca vai nos enganar. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós somos, meus irmãos,
objetos do amor de Deus, como nós vimos. Nós somos justificados mediante a fé, e essa fé não é uma obra nossa, até isso não é uma obra nossa, mas é um dom do próprio Deus. Ele já demonstra o seu amor por nós. E também nós somos justificados em seu próprio Filho, que é o Filho que Ele mesmo nos deu. Mais uma vez, vemos o caráter do seu amor. Nós sabemos, sem sombra de dúvidas, por isso, que Ele nos levará para a glória. Como já falei, se estamos passando por todo esse processo de santificação, nós podemos ter certeza que Ele nos glorificará. Mas como nós sabemos que Deus nos ama dessa forma? Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A todo crente, meu irmão, foi dado o Espírito Santo. Não importa se você viu a fé ontem, há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Todo cristão traz consigo o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas ele também é que corrobora e ratifica o amor de Deus sobre as nossas vidas, para que esse amor inunde nosso coração, nos dê a consciência plena e intensa de que Deus nos ama. Paulo vai escrever mais lá na frente, Romanos capítulo 8, que o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ou seja, é o Espírito que nos assegura que Deus é o Pai Celestial que nos ama. Isso é muito belo para mim, porque Deus é amor desde a eternidade. O próprio Jesus também, na sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, ele vai dizer: Pai, me amaste antes da fundação do mundo. Não houve um momento, um segundo da história em que Deus não fosse amor. Não houve um momento na história, na eternidade, ou para trás, né? Nós temos um tempo cronológico. Mas antes que o mundo fosse mundo, não houve um segundo em que Deus não fosse Pai e que Deus não fosse amor. Antes de criar, antes de governar o mundo, antes do tempo, nosso Deus já era o Pai que amava o seu Filho. E nesse texto nós vemos aqui uma outra doutrina, um outro ensino muito interessante, que é a Trindade. Então permita-me mais uma vez mostrar que a compreensão viva de um ensino bíblico, de uma doutrina, implica, importa e tem aplicações práticas. Veja, em algum momento da década de 1150, um jovem escocês chamado Ricardo, ele fez a seguinte, ao meu ver, brilhante argumentação. Ouça. Se Deus fosse apenas uma pessoa, ele não poderia ser intrinsecamente amoroso. Pois por toda a eternidade, ou seja, antes da criação, ele não teria contado com ninguém para amar. Se houvesse duas pessoas, Deus poderia ser amoroso, mas de uma maneira excludente e mesquinha. Afinal, quando duas pessoas se amam, elas podem estar tão encantadas que simplesmente ignoram tudo mais. E um Deus como este estaria muito distante de construir boas novas. Porém, quando o amor entre duas pessoas é alegre, é saudável, é seguro, elas alegram-se em compartilhá-lo. Com Deus é assim, disse Ricardo. Sendo perfeitamente amáveis desde toda a eternidade, o Pai e o Filho têm se deleitado em partilhar seu amor e alegria com o Espírito, e não só com o Espírito, mas por meio dele. Então, meus irmãos, não é que Deus passa a compartilhar. É que, sendo triuno, Deus é o Deus que partilha. Deus é o Deus que ama incluir. Ele não faz a criação porque está faltando alguma coisa para ele. Mas essa criação é a extensão do seu amor. É por isso que Deus vai prosseguir em criar. Porque o seu amor não é para ser guardado. O amor de Deus é para ser distribuído. Essa compreensão muda tudo. Um Deus triuno. Um Deus que amou em si mesmo antes de todas as coisas. Um ser a algo além de amor. Deus é amor. O verso 5 nos diz: porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aqui muda o tempo verbal um pouquinho, porque essa palavra derramado vai se referir a um passado que tem consequências permanentes. Assim nós aprendemos que o Espírito Santo que nos foi dado no momento em que cremos e nos convertemos, e no mesmo tempo ele inundou
o nosso coração com o amor de Deus. E sabemos que as águas do amor de Deus, elas não retrocedem. Ou seja, como nós não conquistamos, nós também não perdemos. Você pode ter certeza que você perderia a sua salvação se fosse você que a conquistara. Certa vez perguntaram ao Dr. Shedd, dá para perder a salvação? Ele falou, bem, depende de quem salvou você, né? Se for Jesus, mediante a justificação, não dá para você perder. As águas do amor de Deus não retrocedem. Nós recebemos mediante a fé e por meio de Cristo Jesus, e é por ele que nós somos declarados justos. É por isso que doutrina importa. É por isso que ensino bíblico importa. E como nós vimos aqui, a justificação tem claramente aplicações para o nosso relacionamento com Deus, também para a nossa vida hoje. Os benefícios da justificação não são diminuídos pelas tribulações, mas são nas aflições que eles são ampliados. Como vimos, há sempre uma ligação entre sofrimento e glória, entre as aflições e glória. Ou não foi o próprio Cristo Jesus que, ressurreto, falou lá no caminho de Emaús a 2 discípulos, fazendo referência ao Antigo Testamento, que o Cristo deveria padecer e desse modo entrar na sua glória. O sofrimento nos aponta para a glória. E o que acontece com Cristo também acontece com o cristão, porque o servo não é maior que seu Senhor. Se Cristo sofreu, sofreremos. Se Cristo sofreu, sofreremos. Não somos maior do que o nosso Senhor. O que aconteceu com Cristo também acontece com o cristão, porque o servo não é maior que o seu Senhor. E Jesus, ele sofreu na pele as dores que nós sofremos, as humilhações que muitas das vezes sofremos, e aqui eu não falo meramente das aflições que vêm sobre nossas vidas de forma natural, porque nós somos humanos, mas aquelas tribulações que nós passamos por amor a Ele. Ou também não foi Ele que falou, naquele que é o maior de todos os ensinos que o cristianismo tem que se inspirar, o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, nos versos 11 e 12, bem-aventurados sois, quando vos insultarem, perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ou seja, meus irmãos, participar do sofrimento de Cristo para nós cristãos é uma glória. Se você sofre no seu trabalho porque você testemunha o verdadeiro evangelho, se você sofre na sua instituição de ensino, porque você quer viver uma vida reta diante de Deus e diante dos homens, pode ter certeza que você pode se alegrar com isso. Se você participa do sofrimento de Cristo, isso para nós é uma honra, meus irmãos. É honra para os servos. Por isso que os apóstolos deram sua vida, foram mártires. E não questionaram, porque eles entendiam que não eram maiores do que o seu Senhor. Eles entendiam que para eles era um privilégio sofrer aquilo. Olha, morrer igual Jesus morreu numa cruz, como diz a tradição, né? Faz isso comigo, mas de cabeça para baixo, porque com a cruz apontada para cima eu não tenho condições. Igual a ele, certinho não, mas na cruz para mim é uma honra. Mas faz comigo de cabeça para baixo, como alguns apóstolos. O reverendo Charles Wingard, e aqui eu conto essa ilustração para finalizar. Esse pastor, ele serve como deão no seminário teológico lá no Mississippi. Uma vez ele contou que em uma de suas viagens, ele já pregou ao redor do mundo, mas ele foi pregar no Suriname. Isso há mais ou menos 25 anos atrás. E ele prega numa região lá no Suriname, numa região de leprosos, né? Lá no leprosário. E os avanços na medicina, 25 anos atrás, não tinham chegado lá ainda. E ali ele foi pregar naquela igreja, os irmãos leprosos. Alguns não tinham orelhas. Alguns irmãos não tinham pálpebras. Alguns irmãos não tinham seus lábios. Porque a lepra, os irmãos sabem, tira a sensibilidade da pele, né? Você pode colocar a mão numa chapa quente que você não vai sentir que está doendo ali. Vai queimar, né? Vai denegrir. Você só vai perceber quando você sentir o cheiro de pele sendo queimada. Irmãos com várias cicatrizes pelo corpo e, enfim. Ele falou que era uma cena de horror. Mas ele foi, pregou a palavra. E o que chama a atenção do reverendo Charles não foram as cicatrizes, não foram as feridas daqueles irmãos, mas porque aqueles irmãos tinham recebido ele com muita alegria.
Aqueles irmãos exultavam e cantavam de forma muito viva. Aqueles irmãos estavam atentos ouvindo a palavra, cantavam os hinos com entusiasmos. E quando o reverendo Charles termina de pregar, alguns vêm até ele, agradecem aquele negócio todo. E uma pergunta invade o coração do reverendo. Como eles podiam se regozijar no meio daquele sofrimento? E no mesmo instante, uma certeza toma conta do seu coração. Eles aprenderam com o apóstolo Paulo. E no mesmo instante, uma outra certeza invade no coração dele. E o apóstolo Paulo aprendeu com Jesus. Que, para a alegria que o estava reservada, ele sofre a cruz. Jesus é nosso exemplo maior. Eu espero que o testemunho desses irmãos lá no Suriname, o testemunho de Paulo e principalmente o testemunho de Jesus, seja o nosso testemunho à medida em que a verdade do Evangelho estiver em nossos corações.